Olá, bem-vindos ao meu canal. Continuando a série de desenhos dos meus antigos personagens de RPG, hoje eu desenhei a Doji Mai, um personagem de Legends of the Five Rings. Legends of the Five Rings, ou L5R para ficar mais fácil de dizer, é um RPG baseado no jogo de cartas colecionáveis lançado em 1995. O cenário se passa principalmente no Império Fictício de Rokugan. Rokugan é um império grande, com suas próprias histórias e mitos, e a sua cultura é baseada fortemente na cultura asiática, principalmente no Japão, mas também China, Vietnã, Mongólia e Coreia. Uma grande diferença entre o L5R para outros jogos de RPG é que o que acontece nos torneios que eram realizados no jogo de cartas influencia no cenário e na história do jogo. Muitas decisões são tomadas pelos jogadores na forma de prêmios que eles recebem dentro dos torneios de card game. Então é uma diferença para outros cenários que existem, que ele tem essa ligação com o que acontece dentro do jogo de cartas, né, que influencia o desenvolvimento da história, o cenário e os personagens principais dentro do RPG. Mas, né, apesar de ter uma influência grande do Japão, como a gente sempre costuma dizer, Rokugan não é o Japão. É um cenário próprio, de fantasia medieval, com forte influência da cultura oriental. A história de Rokugan é muito longa, muito extensa, com diversas reviravoltas graças à sua conexão com o jogo de cartas. Então o principal que vocês precisam saber é que no início dos tempos ocorreu uma grande guerra entre os deuses, e após essa guerra, 9 dos 10 filhos de Amaterasu, a deusa Sol, acabaram caindo na Terra. Desses 9 filhos dela, 8 participaram de um torneio celestial, que definiu quem deles ia ser o líder, né? Quem deles ia ser o imperador do reino mortal. E desses 8, 7 juraram lealdade então ao imperador e fundaram os grandes clãs. Desde aquele tempo, mais um clã foi dado o título de grande clã. Atualmente no jogo nós temos 8 grandes clãs. São eles Caranguejo, Garça, Dragão, Leão, Louva-a-Deus, Fênix, Escorpião e Unicórnio. Além dos grandes clãs, nós temos, é claro, o clã do imperador, a família imperial, que é ligada ao imperador, a família Hantei, além de vários outros clãs menores. Eu não vou entrar em detalhes de cada um deles, porque, como eu disse, a história em Rokugan é muito grande, é muito extensa, e os detalhes de cada um dos clãs são também muitos. Então eu vou falar só depois do clã de Garça, que é o clã do meu personagem que eu desenhei. Rokugan é um mundo com um código de regras muito restrito, o Bushido, né, o caminho do samurai, onde o mais importante é a honra. Ao invés de você procurar tesouros ou a glória, o que você busca é a honra, seguindo o código do Bushido. O Bushido, o código de honra do samurai, é regido por 7 princípios ou 7 virtudes: coragem, compaixão, cortesia, dever, honestidade, honra e sinceridade. E um samurai deve procurar atender a todas essas virtudes no seu dia a dia e nas suas ações. O seu personagem é um samurai. Um samurai significa um nobre, alguém que nasceu em um dos grandes clãs, em uma das grandes famílias pertencente a um dos clãs. Existem 3 tipos de samurai. Existe o Bushi, o guerreiro, aquele que se especializa na arte da batalha e da luta. Os Shugenja, que são aqueles que têm o contato com o vácuo e fazem magia e canalizam a magia divina através de si mesmos. Os cortesãos, que são normalmente diplomatas e políticos. O livro traz uma coisa muito interessante para você fazer a criação do seu personagem, que é um jogo de 20 questões. Nesse jogo, né, você responde essas 20 questões para decidir como vai ser o seu personagem, a que clã ele pertence, a que família ele pertence, que tipo de samurai ele é, né, um Bushi, um Shugenja ou um cortesão, e diversas outras coisas, até mesmo a aparência, o local de nascimento e outras habilidades. Então é muito interessante que ele te dá essa opção se você está muito na dúvida.
né? Você faz esse joguinho e aí ele te dá uma indicação de como que o seu personagem vai ser, né? Tipo, é uma coisa interessante para você criar o personagem, porque são 20 questões que vão te dar todo o background do personagem para você ter ele completo para poder jogar. Mas o que são os 5 anéis do nome do jogo? Os 5 anéis são o elemento básico de todo o universo de Rokugan. Todas as coisas, vivas e não vivas, são compostas em diferentes proporções de cada um desses anéis que são representados por elementos. Cada elemento tem 2 habilidades, uma mental e uma física, relacionadas a ele, que se manifesta no mundo mortal. Assim, o anel do ar é relacionado à intuição e aos reflexos, o anel da terra é relacionado à força de vontade e o vigor, o anel do fogo, representado pela inteligência e agilidade, o anel da água pela percepção e pela força, e existe o 5º anel, o anel do vácuo, que é ao mesmo tempo a presença e a ausência dos outros 4 elementos. Ele é um estado que representa a presença dos outros 4 elementos e o espaço vazio ou vácuo que existe entre eles. E o anel do vácuo pode ser usado ou canalizado pelo personagem para conseguir fazer uma série de coisas, como por exemplo, magia. Em Rokugan, acredita-se que todos os seres vivos estão organizados em uma hierarquia, chamada de Ordem Celestial, que no final das contas, né, para as pessoas, acaba virando em uma organização restrita em classes sociais. Então, no topo da ordem social do Império estão os samurais. O samurai, né, significa literalmente pessoas verdadeiras. Eles são aqueles que são considerados pessoas inteiras. Eles são os nobres e eles têm um poder muito grande sobre a vida e as decisões de todas as outras pessoas. Abaixo dos samurais estão os rimin, ou meias pessoas. Normalmente eles são os comerciantes, camponeses, são aquelas pessoas que movimentam a economia de Rokugan, mas elas estão submetidas às vontades e aos desejos do samurai. Elas normalmente não podem carregar nenhum tipo de arma, a não ser em algumas atividades específicas. E abaixo de todos eles estão os Eta, ou os não-pessoa. São aqueles mais baixos dentro da escala da hierarquia celestial. Eles realizam aquelas atividades consideradas tabu dentro da sociedade. São eles que lidam com mortos, são torturadores, coveiros, açougueiros, porque existe um tabu muito grande em lidar com carne morta, corpos mortos na cultura Rokugani. Então, os Etas são normalmente aqueles que desempenham essas atividades que são vistas como tabu dentro da sociedade. E esse código, ele influencia muito na dinâmica do jogo. Em Rokugan, todo samurai carrega consigo um daisho, um conjunto de espadas que simboliza o seu status dentro da Ordem Celestial. Então, considerando que todo mundo tem pelo menos uma espada muito bem feita e muito bem afiada, a letalidade do cenário é bem grande. A capacidade do personagem causar dano é muito grande. Os conflitos entre 2 personagens são normalmente letais. A nossa história começou com o Campeonato Topaz. O Campeonato Topaz é um dos rituais de passagem dentro da cultura Rokugan, uma cerimônia de Genkoku que acontece em uma cidade do clã Garço. Cada um dos nossos personagens foi enviado pelo seu clã como representante para participar do torneio e alcançar essa grande honra. Cada um dos competidores passa por uma série de provas para provar que ele é familiar com todo o conhecimento e tradições que um samurai deve ter. Aqueles que são bem-sucedidos é dada a honra de participar de um campeonato de Iaijutsu no final, e o campeão é declarado campeão Topaz. É um título temporário que só dura 1 ano. O campeão ganha uma bela armadura e muitas vezes é convidado a ocupar uma posição de prestígio no clã, ou a serviço do imperador. Também existe uma quantidade considerável de campeões esmeralda, o mais alto cargo ocupado por um samurai, não seja o imperador, é claro, que foram também campeões Topaz. Então, nossos personagens participaram do campeonato e depois de uma disputa acirrada, quando chegou na hora do campeonato de Iaijutsu, o meu personagem acabou ganhando, porque essa é a especialidade dela. E assim,
Doji Mai acabou virando campeã Topaz e ela e o seu grupo acabaram tendo funções de destaque estabelecidas pelo imperador e pelos seus daimyos. Uma coisa interessante sobre a história é que nossos personagens viajaram bastante. Foi uma crônica relativamente longa, nós jogamos por quase 2 anos com esses personagens dentro dessa história. A história evoluiu muito, os personagens eles amadureceram, eles envelheceram, casaram, né? Então foi uma história que durou bastante e teve uma evolução bem grande, né? Mas os nossos personagens, eles, por uma característica dos jogadores, cada cidade que a gente passava e que tinha um problema acontecendo, a gente não conseguia simplesmente continuar passando, né? A gente afinal é PC e faz parte do jogo. Quando o mestre joga um problema no teu colo, você pega o problema e vai resolver. É assim que o jogo funciona dentro do RPG. Então a gente via um problema acontecendo e a gente ia lá e resolvia, mesmo que não envolvesse nenhum samurai, se fosse só um problema envolvendo os camponeses daquela cidade. E aí o mestre, muito engraçadinho, começou a dizer que se espalhou a notícia de que nós éramos os campeões do povo. Na cultura Rokugani não é exatamente um título muito lisonjeiro, mas ainda assim a gente continuava fazendo isso, até porque isso fazia com que o jogo ficasse mais interessante, mais divertido. Então nosso grupo ficou mundialmente conhecido em Rokugani como os heróis do povo. O meu personagem se chama Doji Mai, que significa que ela é do clã Garça. O clã Garça foi criado por Lady Doji, entre os Kami a mais próxima do Hantei, o imperador. O objetivo dela era criar um império com elegância e glória. Ela foi responsável pela criação da maioria das instituições políticas e culturais, assim como de muitas artes. Mas talvez o ato mais importante da vida dela foi ter se casado com o mortal Kakita, que influenciou muito o legado do clã. Quando Hantei realizou o primeiro torneio para decidir quem seria seu primeiro campeão, o campeão foi Kakita. E ao final do dia, os dois já eram ótimos amigos, ao ponto de Hantei prometer a Kakita a mão de sua irmã, Doji. Ultrajada pela possibilidade de casar com um simples mortal, Lady Doji impôs a Kakita 3 tarefas para que pudesse se casar com ela. A primeira, ele tinha que trazer os mortos de volta à vida. A segunda, ele tinha que dizer qual o tamanho do mundo e quantos passos eram necessários para cruzá-lo. E a terceira, ele tinha que mostrar a ela algo tão belo que não pudesse ser contestado. Qualquer outra pessoa teria desistido, mas não Kakita. Para a primeira pergunta, apresentou um pedaço de madeira achado à deriva e uma biwa, um instrumento musical feito da mesma madeira. Quando ele tocou o instrumento, a música era tão linda que ninguém duvidou que Kakita tinha trazido a morte à vida. Para a segunda pergunta, Kakita declarou que o mundo não poderia ser medido pela sua própria jornada, mas pela sua companhia, o Sol. Um homem guiado pela mãe de Lady Doji, Amaterasu, o Sol, poderia transpor o mundo inteiro em somente um dia. Para a terceira resposta, ele simplesmente mostrou a Lady Doji um espelho, onde ela viu a si mesma, o que satisfez completamente Lady Doji nas questões. O meu personagem, Mai, é uma Doji. Significa que ela nasceu nesta família do clã Garça. Mas, ao contrário da maioria dos Doji, que normalmente se envolvem com a política e com a diplomacia, sendo cortesãos, ela quis ser um bushi. Assim, ao invés de estudar dentro da família Doji, ela estudou na escola Kakita. O Sr. Kakita foi o criador da arte da luta chamada Yaijutsu, a arte de desembainhar a espada. E a escola e muitos dos seus estudantes, incluindo a Mai, são especialistas nessa arte. Os Kakita acreditam na perfeição e esperam que todos os seus membros a persigam. Yaijutsu é uma forma de duelo formal usada para resolver conflitos entre samurais. Usualmente, o Yaijutsu segue a regra do primeiro sangue, mas duelos muito ardorosos podem levar à morte. O duelo acaba acontecendo em 2 fases. A primeira é quando os combatentes entram no duelo e se põem no estado mental do duelo. Essa fase do duelo ocorre inteiramente na mente dos competidores. Quando essa fase termina ou quando um dos competidores se sente pronto, então é dado o golpe. E a ideia é que seja dado somente um golpe. Afinal, todo o conceito do Yaijutsu é a arte de desembainhar a espada. Então, quanto mais preciso for o processo de desembainhar a espada, mais preciso será o golpe que ela vai dar e não será necessário nenhuma ação futura.
L5R é um sistema extremamente baseado na honra, que é muito importante para os personagens. A honra, né, em termos de jogo, é ranqueada de 0 a 10, sendo que 0 e 1 você é um cão desonrado, sendo que em 10 você é a criatura mais honrada de todo o Império. É muito fácil perder honra, pequenos atos de mesquinhez ou de covardia são suficientes para que você perca muitos pontos de honra e é bem difícil ganhar eles de volta. A honra influencia muito também como você é visto pelos outros dentro da Ordem Celestial, porque ele influencia o ranking que você tem, a influência que você tem sobre os outros. As outras duas coisas que também influenciam na sua posição dentro da Ordem Celestial são a glória e o status. Mas ao contrário da honra, que é uma coisa mais pessoal e interna, o status e a glória precisam de um reconhecimento oficial. Quando a sua honra é muito alta, você segue o código do Bushido tão à risca que a honra se reflete no jeito como você se comporta e é perceptível a todos ao seu redor. Então a Mai, até por causa da forma como a gente jogava, né, sendo os campeões do povo e fazendo algumas coisas não tão honradas assim, ela tinha uma honra entre 4 e 5. Até porque era um magistrado esmeralda, ela tem que ter honra acima de 4. Mas a glória dela era bem alta, 7, quase 8, porque ela era muito reconhecida por vários daimyos, e principalmente pelo seu próprio daimyo e pelas pessoas também, né? E um status 4, que é um status mediano, né? Então a Mai, ela é uma pessoa que ela tenta seguir o Bushido, ela se esforça para seguir o Bushido e estar dentro das expectativas, mas por enquanto é isso que ela está, dentro das expectativas. Ela faz o que se espera dela, ela ainda não excedeu essas expectativas. Mas esse é o caminho natural, afinal ela é um membro do clã Garça e o objetivo final de todos os membros do clã é a perfeição. Ela tem uma série de habilidades relacionadas ao Bushido, inclusive cerimônia do chá, mas obviamente o foco dela é o Yaijutsu, e é a grande especialidade dela, o uso da katana dentro dessa arte. Em termos de aparência, Dojimai é pequena, mas é muito mais forte do que parece. Ela tem cabelos brancos, porque o pai dela era um Daidoji, e essa é uma característica desta família, né? Os Daidoji têm os cabelos brancos do seu fundador, e ela acabou herdando isso, e olhos azuis escuros. Ela costuma usar uma roupa de viagem nas cores do seu clã, né? Azul, e a espada também é decorada com as cores do clã. Ela também tem uma armadura leve, a armadura que ela ganhou no campeonato Topaz, que ela usa. Ela sempre carrega consigo seu Daijo, um conjunto de 2 espadas com as cores do seu clã, uma katana e uma wakizashi, representando o seu status, o seu clã e que ela é um samurai. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre esse personagem. A mitologia de Rokugan é muito extensa, se eu começar a falar eu não vou parar mais, então eu vou falar só um pouquinho mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do desenho que eu fiz desse personagem. Esse personagem foi muito especial para mim, foi uma crônica muito divertida. Como eu disse, nós jogamos quase 2 anos essa história, que foi totalmente criada pelo Thiago, ele não se baseou em nenhuma aventura pronta, nem nada disso. Foi muito interessante e me fez realmente me apegar muito a esse cenário, tanto que eu digo que L5R hoje é um dos meus cenários de RPG favoritos. Se você gostou, então deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos de arte e personagens de RPG. Até a próxima. Tchau!